Eu começaria, primeiro, talvez pela questão filosófica mais densa que você, na tua fala sobre o meu livro, que é essa oposição entre estética e ética, né? Que de fato eu cito um trecho. O livro, ele é um livro inspirado do Nelson Rodrigues. A minha intenção era pensar com o Nelson, como eu falo no começo. E aí, quando eu fui reler o livro, no momento das provas e tal, que a gente releu o livro, eu percebi que o livro ainda era mais rodriguiano do que eu imaginava. Eu tinha uma ilusão de que em alguns momentos eu tinha me afastado do Nelson, mas não aconteceu. Na realidade, eu fico colado no Nelson Rodrigues o tempo inteiro, né? É sempre alguma ideia dele, algum trecho de peça ou algum comentário que ele faz, está sempre por detrás de tudo. E essa coisa da estética, como você bem sabe que você leu, você conhece o Nelson, eu comento um trecho em que ele diz que ele aprendeu o amargor do mundo pelo gosto de frutas amargas que ele come, né? E nesse trecho eu estou falando, me referindo à memória, que o Nelson é visto sempre como um memorialista, né? As colunas dele, Óbvio Lulante, Menina Sem Estrelas, sempre tem muita memória, né? Inclusive da infância dele. E então ele fala que a primeira apreensão que ele teve da vida, ele teve a partir do gosto amargo. E nesse momento eu levanto a hipótese que o Nelson é alguém para quem a estética vem antes da ética. Portanto, o que marca o pensamento é a sensação, né? Porque quando a gente fala em filosofia, quando a gente diz que um filósofo, para ele a estética vem antes da ética, é a ideia de que não é estética como filosofia da arte, como depois acabou sendo compreendido, né? Mas estética, a estesis em grego é sensação, né? Daí a anestesia, quando você não sente nada. E, portanto, antes da ideia vem a sensação. Eu acho que isso é uma coisa que é bem presente na obra do Nelson, né? Ele pensa a partir das entranhas, ele pensa a partir das sensações que ele tem, daquilo que o mundo causa nele, das impressões que ele tem do mundo, né? E aí, no segundo momento, quer dizer, eu digo que eu acho que eu também penso dessa forma. E aí eu me associo a uma certa linha que é super polêmica e controversa na filosofia. Tem muita gente que acha que quem estetiza a filosofia, na realidade, é um canalha, né? Porque diz que sensação vem antes de ideia. E a briga, por exemplo, Nietzsche é um clássico acusado de ser um sintetizador do pensamento, né? Sintetizador da moral, que é mais ou menos alguém que se pergunta até sobre um problema moral e responde a partir das sensações. Então, seria difícil você constituir um programa kantiano do tipo o que é certo e errado a partir de uma filosofia que se assume como contaminada pelas sensações. Então, isso que você colocou está de fato no livro, eu tanto remeto isso ao pensamento do Nelson, quanto eu digo que eu também acho que muito do que eu penso é pautado por sensações. E de fato é. Isso, inclusive, eu escrevo às vezes na minha coluna da Folha, acordei de bom humor, eu faço isso, faço aquilo. Então, e essa ideia que eu tenho há muito tempo, que os autores que a gente gosta, ou o ideário com o qual a gente concorda, antes da ideia vem um tipo de temperamento, né? Um temperamento que torna você mais próximo. Tipo, eu já tinha uma visão trágica de mundo antes de conhecer o Freud, de conhecer o Pascal, de conhecer o Nelson Rodrigues. Eu já tinha uma percepção do mundo como frágil, conflitivo, coisas assim. A outra questão é esse problema da mulher, né? E claro, o livro chama-se Filosofia da Adulta, então a mulher é um tema central do livro. Que mulher é essa, né? E o lugar do feminismo, portanto. Primeiro, assim, o Nelson, eu conto isso no livro, o Nelson, ele sempre repetia, e todo mundo que conhece o Nelson sabe que ele se repetia 1000 vezes, e isso, na realidade, é uma característica
de quem faz jornalismo. O leitor do jornal é um leitor efêmero. Você tem que repetir a ideia várias vezes, porque ele lê isso hoje, lê pela metade, daqui a pouco ele lê de novo um tempo aquilo. Então é o que a gente chama de uma leitura efêmera. Não é quando você pega um livro e você começa a ler ele assim várias noites seguidas. E o Nelson dizia que ele, sem as repetições dele, não seria nada. Primeiramente, eu diria, no sentido geral, eu situo o Nelson nesse livro como alguém que está na confluência de 3 grandes tradições. Uma é o Freud, o outro é o Santo Agostinho. O Freud e o sexo como centro da personalidade, as questões relacionadas à sexualidade. O Santo Agostinho como aquele para quem a experiência do pecado e do desejo desordenado está no centro da personalidade. E por último, Dostoiévski, que é, entre os 3, é aquele que o Nelson fala explicitamente. Ele conta, inclusive, um dia uma história dessas que a gente nunca sabe se é verdade ou não é. Porque o Nelson inventava histórias, né? Que nem quando ele dizia que ele chegava na redação e falava: seu Nelson, tem uma moça prostituta chorando na sua mesa que disse que quer falar com o seu Nelson. Não aceita falar com mais ninguém. E aí ele chegava lá e ela estava chorando: seu Nelson. E ela estava desesperada porque tinham levado ela numa terapia de nudismo. E ela dizia que fica morrendo de vergonha de ver aquelas mulheres todas nuas. Como que elas tinham coragem de ficar nuas daquele jeito? Aquela falta de respeito para com o corpo. E o Nelson está falando de uma prostituta, né? Então, Nelson eu concordo com o Martim, para mim, ele é um autor da estatura de um Machado, sem dúvida, que não recebe a devida atenção fora do mundo do teatro, mais especificamente. E por questões como essa, aí você tem um raciocínio extremamente sutil. Uma prostituta olhando para granfinas e alunas da PUC, como ele falava o tempo inteiro, né? Que estão ali nuas, achando que vão curar seus problemas ficando nua. Ao mesmo tempo que ele dizia que no mundo como esse, as mulheres que não quisessem ficar nuas iam ser matadas a pauladas. O Nelson é um profeta, eu acho. Ele percebe um processo em curso, né? Mas voltando, Dostoiévski é o terceiro. Ele conta uma história que um jornalista, daqueles que leu, ele dizia, 40 livros, vira para ele e diz assim: seu Nelson, quem o senhor recomendaria para alguém, que autor o senhor recomendaria para uma pessoa ler? E ele fala: Dostoiévski. Aí o jornalista pergunta: além do Dostoiévski, quem o senhor recomendaria? Ele: Dostoiévski. Daí: não, eu já entendi, Dostoiévski. Quem o senhor recomendaria, além do Dostoiévski? Dostoiévski, né? Então ele era um obcecado pelo Dostoiévski. Então eu vejo a antropologia do Nelson fincada numa compreensão muito sólida da sexualidade, e nesse sentido, acho que adiante da politização da sexualidade, que eu acho que, eu vou chegar no tema do feminismo, eu acho que o feminismo como um movimento que visa salários iguais e leis contra o espancamento das mulheres, esse tipo de coisa, não tenho dúvida de que ele teve e tem um papel dentro da estrutura social. A minha crítica nesse momento é bem rodriguiana, é muito mais o que eu chamo às vezes nos textos da Folha de você entrar com discussão ideológica embaixo do lençol, né? Eu falo muito isso. Então, nesse sentido, me parece que ele tem o Nelson, assim como o Freud, ele percebe que a sexualidade é mais complicada do que um certo e errado do ponto de vista político. Eu acho que esse é o pecado do feminismo, quando eu critico o feminismo, é nesse sentido aí, né? E de não perceber dificuldades de um mundo que avançou nos últimos 30, 40 anos em direção à liberdade sexual, à emancipação feminina e daqui a algum tempo falaciada à emancipação masculina, né? Que tipo de tragédias ela nos trará para os relacionamentos. E eu acho que também falta a ele um olhar para esse tipo de processo fora das categorias atávicas de machismo, opressão. Acho que podia se ajustar a lente, né? Mas aí, então, você tem no Nelson uma percepção muito aguda da sexualidade como alguma coisa irracível, certo? Alguma coisa que não dá para dizer que é fruto da opressão de classe, ou seja lá o que for. O Santo Agostinho
que não dá para rastrear na obra dele, a influência, mas é muito claro, quem conhece o Santo Agostinho e lê o Nelson, percebe esse peso do pecado, né? De um desejo desordenado que nos arrasta. E o Dostoiévski que é explícito, mas o Dostoiévski é o tema da culpa e do perdão. O Nelson era obcecado pelo perdão. Mas ele fala muito pouco de perdão. Porque perdão é uma coisa que deve se falar pouco, porque senão daqui a pouco se determina que é direito do cidadão ser perdoado por todos. Né? Ele tem uma passagem que eu conto no livro, em que ele fala de uma adúltera, e a figura da adúltera do Nelson é o arquétipo, né? Eu não estou querendo usar no sentido técnico, estou usando no sentido de senso comum. É um arquétipo, como os personagens, ou canalha, todo canalha é magro, o que ele quer dizer com isso? Né? Todo canalha sempre é magro. E ele chega a ter saudade de um canalha como o Palhares, que é um canalha honesto. O que é um canalha honesto? Ele dizia que ele deixou de ser católico porque todo mundo, em algum momento, tem que trocar de Cristo. Isso o Palhares. E ele dizia, na época que a gente vive lá, ele havia chegado à conclusão que para um canalha ter sucesso, ele tinha que levar as meninas para terapia de nudismo e virar marxista. Né? Porque aí ele conseguia levar as meninas à conversa e tal. Ou seja, por que ele era um canalha honesto? Porque ele confessava que o que ele queria era pegar mulher. E que tudo estava submetido a essa ideia. Em comparação a um canalha não honesto, o que seria o canalha não honesto que o Nelson falava? A festiva, que ele chamava de festiva. Ou seja, toda aquela discussão pretensamente política, profunda, preocupada com a melhoria do mundo, mas que na realidade eles continuavam, então, se eu fizer uma analogia com o Palhares do Nelson, continuavam querendo pegar a menina, mas dizia que não, que queria mudar o mundo, que estavam preocupados com a humanidade, não sei o quê. Então, assim, portanto, a figura da adúltera, eu coloco um epígrafe, eu cito, né? Ele fala do suicida e da adúltera, mas eu não dou atenção ao tema do suicida no livro, que ele fala que a adúltera passa um juízo sobre o mundo. Né? Assim como o suicida, ele diz. Ambos passam um juízo sobre o mundo. E o meu livro é, na realidade, uma tentativa de refletir sobre qual é esse juízo que a figura da adúltera no Nelson passa. O tema do perdão, por exemplo, ele conta várias vezes a história de uma adúltera. Tem um fulano lá, que trabalha numa repartição, e aí quem é essa figura? São figuras que, moram numa certa periferia de classe média carioca dos anos 50, 60, né? 70 ainda. O Nelson dizia, em cada esquina do subúrbio carioca existe uma Ana Karenina. Veja que ele está lidando com uma figura literária. Quem é uma Ana Karenina? Né? Em cada lotação do Rio de Janeiro existe uma Emma Bovary. Ele está falando o quê? De figuras que representam a insatisfação do desejo, a infelicidade com relação ao seu cotidiano, a idealização de um cotidiano, no caso da Emma Bovary principalmente. Então, ele está falando, ele está dizendo, olha, eu consigo ler mulheres e veja, aí que está, tem no Nelson Rodrigues uma coisa que às vezes estranha, que é usar personagens femininos para representar a condição humana. Isso é tão difícil de acontecer que, inclusive, muitas feministas e críticas de gênero não enxergam isso. De que você pode usar um personagem feminino para representar a condição humana. Assim, assuntos de cama e cozinha podem representar a condição humana. Isso não é um tema só, entre aspas, de mulher. Isso é um tema do ser humano. Então, a adúltera no Nelson, ela não representa só a mulher. É claro que o Nelson dizia do tempo que ele era repórter policial, que ele começou, e ele disse que nunca deixou de ser repórter policial, no espírito, né? Ele costumava dizer que quando a vítima era uma mulher, o enterro era muito mais dramático, era tudo colorido. Ou então, quando o assassino era uma mulher, era tudo mais interessante, né? Então o Nelson tinha um prazer em representar figuras, ele criou figuras femininas muito fortes, né? E entre elas essa adúltera. E aí um dia ele fala que ele conversa com uma mulher, então, que era casada com um homem muito bom, muito honesto, trabalhador,
E o Nelson costumava dizer que todas as grandes qualidades que fazem de um homem um grande homem não servem num grande marido. Né? Quer dizer, são excludentes, né? Então, assim, veja que ele tem clara lucidez com relação a essa sutileza do cotidiano, né? Dos tipos de virtudes. E aí ele diz que um dia uma mulher adúltera, ele pergunta para ela, mas como, fulana? Por que você traiu seu marido? E ela responde, eu vi uma brotoeja na pálpebra. E eu não suporto brotoeja. Quer dizer, o olhar sobre como o ser humano é capaz de tomar atitudes aparentemente dramáticas a partir de causas, tanto que no trecho eu faço uma analogia com o comentário do filósofo Pascal, né? Quando o Pascal fala do poder da mosca. Você pode ser um cara super inteligente, uma mosca pousa no seu nariz, você começa a falar besteira, fica tentando tirar a mosca. Então, como um detalhe aparentemente significante pode determinar a vida. O Nelson fala, né, no Asfalto Selvagem, a personagem engraçadinha, ele diz, ela tem um seio maravilhoso. Ela vai passar a vida inteira marcada pelo fato de que tem um seio lindo. Pouco importa o que ela fizer. É o seio dela, maravilhoso, é que vai determinar grande parte da personalidade dela. Então, essa adúltera, um dia o marido chega em casa, ela dá a testa para beijar. Isso, na linguagem do Nelson, significa você dançou. Né? Se a mulher não quiser dar um beijo na sua boca, que oferecer a testa, é para você acender o alarme. Vários dias seguidos em que ela dá a testa, já era. Então o cara resolve segui-la. Né? Ele resolve segui-la. E aí ele descobre lá num prédio que tem uma loja embaixo, a mulher... Primeiro ele percebe que ela sai de casa toda cheirosa, bonita, com batom, ele sabe que ele já tinha dançado. E aí ele segue a mulher, ela sobe, entra no apartamento, ele vai atrás, arromba a porta. Ele conta essa história de várias versões, né? Eu, sem minhas repetições, não seria nada, dizia ele, né? Então aí ele arromba a porta e o amante sai correndo pela porta e a mulher começa a gritar, socorro, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Ele se desespera, fica louca e pula pela janela, né? E cai lá embaixo, toda quebrada, né? E aí começa a chorar, ele desce correndo, ele começa a ficar com pena dela. Aí ele começa a ficar com pena dela, aí ele abraça ela, e ela fala, me perdoe, eu não sei onde eu estava com a cabeça, eu te amo, não sei o que. Aí ele chora e abraça ela e ele fala, meu amor, eu te perdoo. Aí as pessoas que estavam ao redor começam a gritar, perdoa não, mata a vagabunda. Então assim, você percebe muito claramente nesses textos, e a minha discussão desse assunto é muito... o Nelson me influenciou muito, né? Como você sabe, está no texto, eu assumo isso. É interessante porque, na realidade, uma coisa que o Nelson percebe muito bem tem uma outra história de adúltera, essa que ele diz que é um dos primeiros casos de adúltera que ele viu. A gente não sabe se é verdade, se não é, isso pouco importa, né? Se é uma criação meio ficcional, meio real. Ele fala de uma moça muito bonita, muito linda, recém-casada, que era louca pelo marido e tal, e eles vão morar, então, num tipo lugar, aldeia campista, onde o Nelson vivia quando era criança. E aí essa moça, ela era muito linda, e na frente tinha um sujeito rico, mais velho, com muito dinheiro, que ficava sorrindo para ela o tempo todo. E um dia chama ela vai até lá. E aí o cara faz uma proposta para ela, dela virar amante dele, em troca de um colar de pérolas, né? Eu conto essa história no livro também. E aí ela fica horrorizada com aquilo, que é isso, e que eu amo meu marido, o senhor sem vergonha, não sei o que, vai embora para cada puta da vida. Aí chega pro marido e conta o absurdo, né? Aí o marido vira para ela e diz assim, mas não se recusa um colar de pérolas dessa forma. Aí essa mulher, ela fica chocada, né? Inclusive, ela tinha conversado com as vizinhas, porque o Nelson fala de vizinhas machadianas, né? Ela tinha conversado com as vizinhas e tal, e sobre esse assunto, e aí ela fica ofendida, né, com o marido, fica chocada com o marido, e volta na casa do milionário. E aí ela volta da casa do milionário com um colar na mão, né?
e joga o colar no pé. Toma aí, você não queria, né? Joga no pé do marido. E aí as vizinhas, né? As vizinhas que tinham dito para ela, assim como o marido, que é um absurdo, afinal de contas, um colar de pérolas, ninguém ia saber, né? Não precisava saber, ninguém recusa um colar de pérolas dessa forma. Na hora que ela joga o colar de pérolas no pé do marido e toma, se não queria, as vizinhas gritam: vagabunda, adúltera, cachorra. Então, assim, existe uma sociologia muito fina, né? Uma sociologia muito fina que vai atrás da ideologização do debate, muitas vezes remetendo à hipocrisia, e o Nelson era um grande... O Nelson, eu tento dizer no texto, no livro, provar uma hipótese, que o Nelson é um moralista, né? Moralista em filosofia não é um cara que fica cuspindo regra na cara dos outros. Em filosofia, o moralista é alguém que observa o comportamento humano. E observa o comportamento humano para trás da hipocrisia. E a minha hipótese é que o Nelson percebeu que a crítica ideológica do comportamento humano era uma nova forma de hipocrisia organizada. Ele percebeu isso. Ele percebeu isso na redação, onde ele trabalhava nos jornais. Ele não tinha convivência acadêmica, apesar de que ele fala de vez em quando de sociólogos, né, e psicólogos. Ele não percebeu, mas a academia também, né? Talvez pior ainda do que a mídia, porque a mídia está aberta ao mercado, então tem instabilidade de mercado. Mas que uma nova forma de puritanismo, uma nova forma de hipocrisia social nascia sob a égide de se dizer crítica emancipadora. Então, assim, histórias como essa mostram que, primeiro, você tem aí uma compreensão. Nelson tinha uma hipótese dele que era a seguinte: o discurso do amor livre, na realidade, é fome de amor. Ele sempre fala isso na obra dele, repetidas vezes. O discurso do amor livre é um discurso de fome do amor. Então, assim, mesmo quando ele pega na peça Perdoa-me por me traíres, que é um dos textos que eu discuto no livro, inspira muito o livro, que o cara pede desculpa para a mulher porque ela o traiu, é uma outra adúltera, porque ela na realidade tinha sido abandonada. Então, ele pega a mulher do subúrbio carioca dos anos 50 e 60, identifica nelas o tédio da condição humana, de nunca ser amado o suficiente, de ter uma idealização da vida que não acontece, do esforço monstruoso que é para você conseguir estabelecer um relacionamento. Inclusive essa coisa da Mirna, né? Esses conselhos que ele fala no livro da Mirna, que é: não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo, né? Os conselhos que ele dá, por exemplo, ele diz assim: olha, um dos erros clássicos que as mulheres cometem é achar que elas devem andar mais bonita na rua do que em casa. E ele diz: você pode muito bem aparecer descabelada por um transeunte, mas você jamais deveria descuidar quando você está diante da pessoa que é importante para você. Se essa pessoa é importante para você, então você deve se interessar por ela, como ela pensa em você ou sobre você. Então essa pergunta, Martim, que mulher é essa? Não é uma mulher abstrata, né? É uma mulher, na época que o Nelson vive, é uma mulher que está ali na classe média, vivendo o dia a dia, passando, e já num processo, essa granfina que você fala, a granfina de nariz de cadáver, né, que ele citava, que ele dizia que eram todas falsas, porque granfina verdadeira só tinha em São Paulo, ele dizia, né? As granfinas cariocas são todas falsas porque não existe dinheiro no Rio de Janeiro, né? Ele dizia, né? Então, assim, São Paulo, o casal paulista por excelência é a granfina verdadeira e o milionário, né? Que ele dizia. Mas, ao mesmo tempo, não existe solidão maior do que almoçar com o paulista, ele dizia. Porque o paulista só pensa em trabalho, né? E ele dizia que quando ele voltava de São Paulo, ele ficava sentado na frente, olhando para a Pedra da Gávea, para o Corcovado, algumas horas para se encontrar de novo, né? Porque em São Paulo ele sofria uma chuva de desenvolvimento. E o Nelson tinha essa crítica do desenvolvimento, que remete ao romantismo dele, né?
como a estrutura do pensamento romântico atuando nele, essa ideia de que o desenvolvimento desumaniza o ser humano, torna ele muito matemático, muito obcecado pela eficácia e tal. Então, essa mulher do que o Nelson fala, portanto, ela é uma mulher, por um lado, ela é a mulher classe média baixa, que sonha com um marido que não tem, sonha com um marido que a ame, que na realidade passa horas na feira. A própria mulher dele, né, ele conta que a mulher dele, Elsa, né, a esposa da maior parte da vida dele, dizia: Nelson, para de escrever essas coisas que na feira todo mundo me olha estranho. Eles ficam pensando o que a gente faz aqui. Você escreve essas coisas, Nelson. Na feira todo mundo me olha estranho. Então, assim, ele olha para esses personagens, né? Essas figuras que são aparentemente invisíveis, ou aquela mulher que se veste maravilhosamente linda para andar na lotação. O sonho, o ponto alto do dia dela e da vida dela é se vestir linda dentro de uma lotação, né? Ele inverte figuras como na Bonitinha Mais Ordinária, que a menina de família arrumadinha é na realidade uma que adora um sexo violento, né? Enquanto que a prostituta, a Ritinha, na realidade é a santa, no sentido que é honesta. O Nelson ele tem um olhar sobre as figuras femininas ditas pecadoras como figuras muito próximas das figuras bíblicas, né? Como aquelas figuras que conhecem a condição humana, conhecem o sofrimento humano, conhecem o pecado e por isso, na realidade, estão mais perto de Deus. Justamente por isso estão mais perto de Deus. Porque na teologia judaico-cristã, assim, quanto melhor você se acha, mais longe de Deus você está. Quanto pior você sabe que você é, mais esperança existe, né? Isso é uma coisa que, nas últimas décadas, isso é uma característica típica da hipocrisia secular que a gente tem hoje, é essa coisa de querer se vender como ótimo, como sem pecado, super correto. Do ponto de vista da teologia judaico-cristã tradicional, isso é um erro crasso, né? Então, a figura da adúltera tem essa outra força aí. Então, assim, portanto, mas por outro lado, ele tem a figura da Granfina, né, que ele chamava de amante espiritual de Che Guevara, né? Que era aquela mulher que ficava encantada com o fato que o filho estava fumando maconha. E ela queria aprender com o filho, porque ela achava que ela estava ultrapassada. Se isso não é ser profeta, eu não sei o que é ser profeta, né? Quando a gente vive num mundo hoje em que os pais e as mães querem parecer com os filhos, querem aprender com os filhos, até chegar a situações que eu acho ridículas, bem rodriguianamente falando, de adultos acharem lindo ter líderes espirituais, políticos e culturais que são moleques de 20 anos ou 25 anos, né? Isso, uma inversão completa. Na realidade, o principal problema aí não é só para a pessoa mais velha, é para o mais jovem também. Porque se o mais velho quer ser o mais jovem, é porque o mais jovem não tem futuro. Quando chegar lá, está podre. Quer voltar atrás. Então, acho que o Nelson foi um crítico do cotidiano muito agudo e que escapou de um certo vício que de lá para cá se tornou muito pior, que é esse vício de você pensar para a torcida. O que é pensar para a torcida? Pensar correto, pensar aquelas 3, 4 coisas, que ele usava o nome patrulha, né? Já na época dele já havia esse nome da patrulha. E aí, para finalizar, então, essa coisa que você perguntava sobre que mulher que é, essa Granfina que é? É uma mulher de classe média alta, carioca, que fazia festas e convidava pessoas inteligentes. Por exemplo, convidava um padre que ia em passeatas, como ele falava, um padre de passeata, né? Convidava um padre que era a favor da maconha e do sexo livre, né? E o Nelson percebe essa nova hipocrisia, essa espécie de suposta crítica social, mas que na realidade aparece para ninguém falar nada sobre nada sério. Me parece que o tema da ideologia do Nelson, a crítica da ideologia do Nelson, na nossa linguagem contemporânea, atual, é uma crítica, ele percebe que o puritanismo e a hipocrisia tinham mudado de lugar. Tinha saído do lugar clássico do cristianismo e tinha migrado para a crítica política e ideológica secular.
Essa era a nova hipocrisia. Né? A nova hipocrisia era você, por exemplo, dizer que o homem da sua vida era Che Guevara. E ter uma foto do Che Guevara e suspirar diante da foto do Che Guevara. Né? E o marido do lado, né? O marido do lado achava lindo que a mulher dele quisesse transar com o Che Guevara. Que a mulher dele tivesse surtos de tesão pelo Che Guevara. Aí eu comparo o casal da mulher que pula pela janela e é adúltera, de fato, e que o marido perdoa ela no final e o povo grita, vagabunda, não perdoa, mata, bate, não sei o quê, com esse outro casal. Né? Esse outro casal, a Granfina, a amante espiritual do Che Guevara, e o seu marido, que ficava com cara de idiota do lado, achando lindo que a mulher dele quisesse transar com o Che Guevara espiritualmente, são dois tipos humanos diferentes na obra do Nelson. Esse casal do lado de cá é o que, me parece, representa para o Nelson o melhor possível que a gente pode conseguir de alguma noção de integridade. É esse casal de cá. Esse outro casal é o casal da moda. É o casal que ele percebeu, é aquele tipo de gente que fala, eu respeito muito meu companheiro, minha companheira, nós somos pessoas assim, que sabemos muito bem os limites um do outro, e temos um relacionamento super maduro, certo? E os dois estão morrendo de tédio, né? Sendo super correto. Então, portanto, acho que há uma sociologia, há uma psicologia no Nelson, e essa mulher que ele fala, ela tem esses dois ganchos aí, resumindo o que eu falei, na classe média baixa e na classe média alta, por exemplo, alta carioca, e só que isso para ele representa figuras de análise do comportamento humano de um momento dos anos 50 e 60, em que o enriquecimento e um processo de secularização e um encantamento com a liberdade individual vai produzindo um novo tipo de discurso para não se falar do que interessa. E o que falar que se interessa seria falar desse desejo humano, desse ser humano, que eu acho que é o que o Nelson tinha na cabeça, né? Essa é a minha tese no livro, que é esse ser humano cuja sexualidade nunca se resolve, por outro lado, que tem um desejo que enlouquece ele, e por outro lado, é alguém que a melhor forma possível de vida é uma vida onde exista perdão, onde as pessoas possam se perdoar. Mas você só pode experimentar o perdão quando você sabe que é culpado. Quando você acha que a classe é culpada, o capitalismo é culpado, a escola é culpada, não existe culpa. Né? A culpa está terceirizada, está numa estrutura, e isso faz com que eu me sinta super puro, super honesto, super puro, super limpo. Aí não pode haver perdão. E por último, quer dizer, quando a gente fala em desejo, e aí vem muito do estilo do Nelson, e eu fecho com a questão da estética que você falou, que você me perguntou, o Nelson repetia, né? O desejo pinga. Quer dizer, o desejo pinga. O desejo não é abstração, ele pinga. Ele tem uma presença concreta na realidade. Ele está materializado nos fluidos do corpo, né? E, portanto, me parece uma das marcas da obra do Nelson que eu tento discutir nesse livro é que o corpo, a gente está acostumado a dizer que o olho é a janela da alma, né? Eu acho que na obra do Nelson Rodrigues o corpo é a janela da alma. Os sentimentos, as sensações, a força que o corpo tem sobre nós, inclusive porque o corpo é um órgão de tédio, né? O Nelson percebeu uma coisa que às vezes eu tenho a impressão que até hoje muitos de nós não percebeu, é que a simples liberdade do desejo não resolve nada. Um desejo livre é um desejo que encontra logo o tédio. Ele tem uma expressão que eu uso no texto, que eu gosto muito dele, que é a seguinte: o desejo também precisa do seu claustro. Então, assim, pecado, vergonha, medo é tão importante para o desejo quanto a possibilidade da realização dele. E é nesse sentido, Martim, que eu acho que o Nelson, ele continua sendo um autor adiante do nosso tempo.
Porque ainda hoje ele continua criando problema, gerando ódios e paixões, incompreensões. Portanto, às vezes eu tenho a impressão que ele hoje ele é mais escandaloso hoje do que era naquela época. Porque hoje me parece que o pensamento público está pior ainda do que naquela época. Não sei se respondi as tuas perguntas. Ficou alguma pendurada? Eu lembrei muito da questão da mulher, do feminismo. Não, acho que uma outra questão que o sugere, até na autodefinição dele como reacionário, e você falando, eu fui pensando exatamente como que, pelo avesso, ele acaba revelando uma certa rebeldia. Por exemplo, no caso do vendedor da grapete, que não percebe ou não repara na moça de biquíni. Nesse caso, há uma conotação social muito forte nessa imagem também. O crioulo da grapete. O crioulo da grapete, porque ela, inclusive, implica numa questão racial, uma questão de alguém que não pode ficar observando exatamente sob risco de ele ser massacrado, aquela a qual ele não tem o direito, nem sequer de observá-la, como na perspectiva do homem invisível. Sim. E nesse sentido, ele acaba, pelo avesso, gerando uma espécie de destaque a algo que não está sendo visto ou não está sendo observado. Torna visível algo que era invisível. Ou seja, até ele se autodenominar o reacionário, no fundo, não procede. Eu acho até com relação ao seu livro, até te falei isso, eu acho que é teu livro mais politicamente correto. Isso é uma provocação. Isso é uma declaração de guerra. Ou eu estou. Por essa eu não esperava. Ou você mudou. Alguém não tá sintonizado aqui. No sentido que nessa compreensão, ou nessa compaixão com o outro, no fundo, é a abertura para a identificação, exatamente, com aquele que é excluído, com aquele que está abandonado realmente pelo sistema vigente, vamos dizer assim, dominante. E nesse sentido, antecipa, é algo de futuro e não de passado, que vai na contramão até na autodefinição do conservador. Então, é uma provocação. Não, uma ótima provocação. É assim, na realidade a impressão que eu tenho é o seguinte: eu vou chegar no crioulo da grapete. O Nelson fala em alguns momentos, quando o Nelson quer falar de negros e pobres no Rio de Janeiro, ele usa uma expressão que se repete na obra dele, que é torcedor do Flamengo. Sim, e por causa... E porque o torcedor do Flamengo no Rio é identificado como o preto pobre da favela, né? Que é mais ou menos a mesma piada que se faz, mas só que no Rio é bem mais carregada nesse sentido, quando se fala aqui, quando você tem um amigo corintiano que chega perto, você fala, cuidado com a carteira. Não quero ofender nenhum corintiano daqui, tá bom? Mas assim, no caso do Nelson, quando ele está falando de negros, ele fala, por exemplo, dos intelectuais ao redor do Sartre. Né? E aí ele fala que não viu nenhum torcedor do Flamengo. Né? Isso tem um sentido muito forte com relação ao que você estava falando dos negros especificamente. Outra referência que ele faz é quando ele está falando da passeata dos 100 mil. Né? Que ele fala, volta e meia dessa tal passeata dos 100 mil, e ele fala, não vi nenhum torcedor do Flamengo, só tinha Granfina e aluno da PUC. Né? Ele falava lá na passeata dos 100 mil, né? Não vi nenhum torcedor do Flamengo, não tinha um desdentado sequer. Ele fala assim, né? Então, e aí eu uso esse exemplo para dizer o seguinte. Eu tenho a impressão que nessa crítica sociológica da esquerda, como a gente pode dizer que o Nelson faz naquele momento lá,
O que ele percebe é uma coisa muito sutil e interessante, que é o seguinte, que o discurso, que tem a ver com o que eu falava antes, que o chamado discurso da esquerda de preocupação com os excluídos acaba se tornando um discurso de projeção da imagem daquele que se defende os excluídos. Quer dizer, se eu estou preocupado com os excluídos é porque eu sou bom, porque sou uma pessoa sensível. E aí talvez, quando você diz que talvez você não sabe o livro, o livro mais politicamente correto que eu escrevi, isso é para duelo, hein? Então assim, que é o livro mais politicamente correto, que você usa a expressão compaixão, né? É aí que está, Martim. Eu não acho que a gente possa identificar aquilo que a esquerda se transformou com compaixão. Eu não acho. Eu acho que isso é um equívoco de interpretação. Pelo contrário, eu acho que é muito mais próximo de um certo puritanismo radical, uma autoimagem de pureza, certo? Enquanto que a compaixão é muito mais da ordem, é muito mais possível de um miserável por outro. E alguém que se acha defensor dos pobres excluídos dificilmente se acha miserável. Ele acha que o miserável é o outro que causa aquilo que ele identifica. Então, me parece que o Nelson Rodrigues ele teve uma percepção, uma certa percepção psicológica muito aguda daquilo que eu estava chamando de puritanismo antes, né, de uma certa hipocrisia social, em que veja, a gente sabe que em filosofia, nos últimos 300 anos, a política tomou o lugar da graça. Né? Pelo menos o mundo ocidental europeu, letrado, quando se falava de redenção, se esperava a redenção vinda de Deus. A partir do pensamento do Rousseau, só para tomar como uma referência, grande parte das pessoas que falam de política e pensam na política como lugar da graça, é o lugar da redenção. Por isso tem o seu clero e os seus puros, e que jogam, todo mundo que não concorda com essa posição, na realidade, são impuros. Daí, inclusive, vem uma certa fúria desses que se acham puros. Eu juro para você, eu não vejo nenhuma compaixão na tradição oficial, constituída, historicamente realizada institucionalmente como a esquerda. Não, nem quando assumiu o poder. Veja, eu estou dizendo isso no sentido de que, eu lembro quando você estava citando o Vicente antes, né? E a gente já falou dele, eu já li livros dele, inclusive escrevi um prefácio de um dos livros dele que saiu pela Realizações. Então, assim, eu acho muito interessante essa superação de direita e esquerda no pensamento, que inclusive acho que são rótulos, e são um rótulo que hoje em dia funciona para a esquerda, principalmente. Porque quando você chama alguém de direita hoje, normalmente você está dizendo que a pessoa não presta, é a favor de dogmas ultrapassados, o que, do ponto de vista da história do pensamento liberal conservativo e política, está muito longe disso daí. A começar no nosso próprio caso aqui no Brasil, a gente sabe que um dos grandes intelectuais que trabalharam pela abolição era um conservador. Né? Então, mas eu não quero tratar de política, e na realidade eu costumo dizer que eu só trato de política quando eu sou obrigado. E pelo métier de estar envolvido no pensamento público, eu acabo sendo obrigado a discutir política. Mas política nunca é minha primeira opção. Eu prefiro falar de moral, prefiro falar de comportamento, prefiro falar de filosofia da existência, muito mais do que de política. Mas eu sou obrigado a lidar com política, assim como uma pessoa é obrigada a lavar roupa, lavar louça. Eu lido de política com isso, porque faz parte do meu métier de pensador público. E porque eu acho que no Brasil a gente está numa situação bastante complicada em termos de representação política, em termos de opções. Né? Mas então, voltando e amarrando essas questões que você colocava aí do político e tal, da compaixão e da esquerda, é que eu acho que o que fez você achar que esse livro é politicamente correto, né? Eu sei que você estava me provocando, é porque esse livro ele é muito rodriguiano, e no Nelson Rodrigues existe muita compaixão. Quando você lê o Nelson Rodrigues sem essa besteira de dizer que ele era tarado, essas coisas, de achar que o Nelson é um crítico da família burguesa, né? Quer dizer, é só a família burguesa que tem problema,
Isso parece uma piada. Assim. É a lógica do capital que criou o tédio do desejo, que criou o sofrimento humano. Quer dizer, não, ela cria uma série de formas conjunturais, uma dúvida. Mas então o Nelson, eu acho que esse livro tem, eu concordo com você, depois que eu reli, uma das coisas que me chamou a atenção é de fato há uma certa compaixão nesse livro mesmo, né? Uma compaixão, tanto que eu dedico ele a todos os infelizes do mundo. E uma jornalista outro dia me perguntou na CBN, e aí, Pondé, você é infeliz? Eu fiquei com cara de tacho, porque eu não sou. Eu não me acho um cara infeliz, né? Como eu vou ser infeliz, né? Assim, no sentido de variáveis objetivas, eu quero dizer, para avaliar isso. Então, assim, então essa compaixão, aí que está. Eu acho que a compaixão não é da ordem do que se convencionou chamar de pensamento de esquerda. Com isso eu não estou querendo dizer do que se convencionou chamar de pensamento de direita, tão pouco, hein? Eu não acho isso. Inclusive, existe um filósofo conservador inglês chamado Michael Oakeshott, que tem um texto muito interessante que se intitula Políticas de Fé e Políticas de Ceticismo, em que ele identifica a política do ceticismo como próxima do pensamento conservador em política, ou seja, ser conservador é duvidar de engenharia político-social. O pensamento conservador, a matriz principal do pensamento conservador é o ceticismo. É o ceticismo com relação à razão ser capaz de produzir especulações de engenharia político-social. Agora me diga, aonde que isso aparece no xingamento mútuo? A matriz do pensamento liberal-conservative britânica é uma profunda dúvida com relação à capacidade da razão produzir modelos sociais viáveis. Razão especulativa, eu quero dizer. É um voto pelo hábito, um voto pela experiência, pela observação empírica. Nesse livro, Michael Oakeshott diz que as políticas do ceticismo, ela tem ele chama de nêmesis, que um ponto onde ela começa a dar errado, ele diz que o pecado, né, a nêmesis, aquela deusa grega da vingança, a nêmesis ou o pecado do pensamento conservador é a inércia. Porque você começa a desacreditar de tudo, duvidar de tudo, fica parado, o mundo não se mexe. A nêmesis ou pecado, políticas da fé, que é a tradição do Rousseau, que é acreditar nas suas especulações, o filósofo da vaidade, como falava o Burke, né, que ama a humanidade, detesta seu semelhante, né? Então, não se pode ter compaixão pela humanidade. Você tem compaixão por seres reais, concretos, que estão na sua frente, né? Então, o Oakeshott vai dizer que as políticas de fé, qual é a nêmesis, qual é o pecado? Assim como dos céticos conservadores, é a inércia. A dos que têm fé, ou seja, a tradição do Rousseau, é a vaidade. É se ver como uma pessoa boa, que ajuda o mundo, que só quer o bem de todos e que acredita na sua própria capacidade de criar mundos perfeitos e tal. Então, assim, eu diria que acho que tem essa ideia da vaidade, acho que tem essa noção do pecado, da nêmesis. Me parece que, se eu fosse fazer uma leitura da categoria do Oakeshott a partir do Nelson, e que tem tudo a ver com vaidade, que o Oakeshott fala, eu diria que um outro pecado dessa tradição que se acha compassiva é justamente o contrário, o endurecimento do coração. É se achar puro, seguidor da história, que não comete as mesmas baixarias dessas pessoas que se vendem por um aparelho de TV, ou dessas pessoas que suportam os outros porque não têm salário, ou dessas pessoas miseráveis e coitadas que ficam se revirando no seu dia a dia e não perceber que na realidade era uma vítima da opressão, né? Então, isso que você percebe no livro, eu suponho que seja justamente pela presença desse aspecto de compaixão que está na obra do Nelson e normalmente não se percebe. Só quando você é um leitor mais atento do Nelson, você mergulha mais profundo, você percebe que na realidade a obra do Nelson Rodrigues é um enorme grito de misericórdia. Tanto que ele dizia, né, mintam pelo amor de Deus, mintam por misericórdia, ele dizia,
né? Porque se todo mundo começar a falar a verdade dentro das casas, das famílias e no dia a dia, a gente se destrói. Perguntas, né, Tainá? Obrigado, Marta. Tem uma mão ali. Consegue levantar e falar? Eu vou procurar um microfone. Eu não enxergo direito. A luz bate na sua. Oi, sou João. A pergunta é a seguinte: a mulher moderna, ela está atrás de um homem cafajeste, honesto, ou ela não sabe o que é? Elas perguntando isso. Olha, veja, o que a mulher moderna está atrás de um homem? Isso até parece uma pergunta assim, para como é que a gente vai fazer para que ela nos ache? Então assim, veja, o Nelson tinha uma percepção assim muito clara, e ele dizia isso, né? Muitas vezes, que o homem só existe para a mulher e a mulher só existe para o homem, né? Quando um desaparece, o outro desaparece junto, né? Ele fala isso quando ele está discutindo a Beth Friedman. Veja, quais são as opções que você deu? Um cafajeste, um honesto, ou não sabe o que quer. ou não sabe? Ah, não, eu não acho que não sabe, não. Assim, e também nem acho que a gente pode dizer que é um cafajeste e um homem honesto. Numa linguagem rodriguiana, a gente poderia dizer facilmente. Eu lembro de uma jornalista que uma vez eu dei uma entrevista para ela. De vez em quando a gente troca e-mails sobre coisas que acontecem no mundo, e às vezes ela fala assim: como o Nelson diria, Pondé, meu Deus, que falta que faz um cafajeste. Os homens estão todos com medo. Agora veja, a gente tem que ajustar a sintonia, né? Não há no Nelson, em momento nenhum, discurso pró-violência contra as mulheres. Isso aí é coisa típica de gente que não conhece a obra, né? Então, essa figura do cafajeste, na realidade, é a figura, inclusive, veja, é a figura do cara. Se você pensar no Boca de Ouro, por exemplo, na peça Boca de Ouro, né? Aquele cara que queria ter os dentes todos de ouro, né? E que pega a mulher de um sujeito que está fazendo análise, e como ele está fazendo análise, a partir de agora, tudo para ele é natural, inclusive que a mulher queira dar para outro. Né? Então, veja, de novo, você tem uma crítica aí, uma apreensão banalizadora do que significa: eu vou me curar. No momento que eu vou me curar, eu não tenho mais medo. O Nelson morria de medo de seres humanos curados, que nem queijo, inclusive, bem resolvido, né? Não, então, é claro que o Nelson dizia às vezes: a mulher quer um marido, a mulher quer um nada por marido. Ou seja, é aquela figura do homem que tem todas as virtudes do bom marido, nenhuma do grande homem. E ela só suporta as virtudes do grande homem no amante, ele diz, né? Então, não acho que seja uma questão de dizer o que a mulher moderna quer, né? Acho que moderna, entendendo como hoje, né, como o nosso mundo, acho que tem todo um debate aí, que hoje eu dizia na minha coluna que acredito que as revistas femininas fazem melhor do que as ciências humanas, né? Sobre os desencontros da mulher com o seu papel, com o seu cotidiano. Mulheres, eu estou falando de mulheres que já viveram emancipação, e que são essas mulheres, assim como homens que leem, né? Leem Nelson Rodrigues, leem jornal, leem revista, leem coisas que têm um repertório um pouco maior. Então, mas do ponto de vista da obra do Nelson, eu diria que assim, essa figura do honesto e do cafajeste, na realidade, a mulher queria os dois de um cara só. Mas as duas qualidades se autoanulam. Certo? Estou pensando no Nelson aqui. Então, ao mesmo tempo que quer uma coisa, quer o contrário do outro. E aí, de novo, eu uso a figura feminina como representante da condição humana. Eu insisto nessa ideia que parece óbvia, mas não é, hein? Ela não é óbvia. Tá? Então, assim, dentro dessas discussões de gênero, né? Não é óbvia. Então, porque o homem também, se você inverter a pergunta, você pode dizer que um homem sonha com uma mulher que seja
cuide bem da casa, seja super obediente, que nunca traga problema para ele, mas ele também vai ficar de bode, dessa mulher. Ele também vai ficar de bode. Ele também vai ficar entediado. Também vai ficar. Também vai ficar de saco cheio, de vez em quando. É que ele pode chegar à ideia de que é melhor ela, porque pelo menos ela não traz novidade, do que alguma que faça pergunta indiscreta. Certo? Então, assim, a gente quer tranquilidade. Quando tem tranquilidade, entedia. Aí quer perder a tranquilidade. Mas com relação ao que a mulher moderna quer, se eu pensar nessa mulher moderna, hoje, emancipada, se eu fosse usar o vocabulário que elas usam, eu diria o homem com atitude e pegada. Bate palma, eu não sei, eu não posso bater. A gente está sem microfone, se puder levantar. Tem um aqui e o segundo ali. Por favor, fala alto. André, você falou das vizinhas machadianas, né? Eu queria que você comentasse um fenômeno que acontece em presídio feminino. Final de semana não tem visita, fica vazio. E presídio masculino cheio de gente, mãe, mulher, filhos, né? Por que assim, a impressão que eu tenho é que a mulher ela é mais solidária com o homem do que com outra mulher? Olha, essa comparação, eu já ouvi muito falar isso, apesar que eu não tenho experiência com esse tipo de assunto, né? Temas de presídio, mas assim, eu já ouvi muito falar isso que você está falando, que parece que é um fato, né? Empiricamente verificável, estatisticamente verificável. Eu conversava essa semana com uma colega minha na TV Cultura e ela dizia alguma coisa como assim, olha, dizer que uma mulher abandona, como é que é quando você, é uma redundância? É isso, redundância, né? Pleonasmo. Pleonasmo, essa é a expressão que ela usou. Dizer que uma mulher abandona é pleonasmo. Dizer que o homem é egoísta é outro pleonasmo. Né? Ela falava isso, uma colega minha. A gente estava discutindo um assunto que eu não lembro mais que era e que foi parar nesse tema. Eu sempre ouvi o seu comentário para se referir ao fato de que a mulher é mais solitária com o homem do que o homem é com a mulher. Não da mulher não ser solidária com outra mulher. Né? Esse evento de homens serem visitados e mulheres não serem visitadas, inclusive muitas dessas mulheres não são só visita íntima, são mães, né? Mães, irmãs, e que, portanto, as mulheres acompanham mais homens que estão na cadeia do que homens acompanham mulheres que estão na cadeia. Essa questão haveria, em quem tiver dados estatísticos por isso, há que se ver também quais são os crimes que as mulheres cometem, porque me parece que os crimes que os homens cometem são crimes muito menos passionais do que o que as mulheres cometem. Foi assim que me foi dito por um colega, inclusive da Folha, que tem experiência de mexer com esses assuntos de presídios, né? Inclusive presídios femininos, que as mulheres cometem muitos crimes passionais, relacionados a filho, namorado, amante, marido e coisas assim. Então, o que me parece isso daí, inclusive, se a gente olhar para o tecido das obras do Nelson Rodrigues, o homem que é mais compassivo com a mulher é normalmente mal visto, inclusive por outras mulheres, pelos exemplos que eu tinha dado. Né? E, agora, o Nelson fala várias vezes, né, que... inclusive nesse texto do Você Não Pode Amar e Ser Feliz, que é a coluna assinada pela Mirna, né, que é essa mulher que ele assinou em 1949 no Diário da Noite por um curto período de tempo, em que ele diz, olha, ele escreve para as leitoras, ela, né, Mirna, entre aspas, ela escreve para as leitoras, que uma das grandes ilusões que as mulheres têm é de que você pode amar e ser feliz. Quem ama nunca é feliz. Porque está tanta coisa em jogo, se você quiser ser feliz, é melhor que você não ame. E o problema é que você também não será feliz. Porque você será só. Você será feliz para o nada. Então é esse tema rodriguiano que eu acho ele de urgência. Né? Você pensar sobre isso e não achar que tudo é fruto de um tipo de repressão política de alguma forma. Agora, o exemplo que você deu
é de que as mulheres seriam, tomando a sua frase final, de que as mulheres seriam mais solidárias com os homens do que solidárias com outras mulheres, e portanto aquela história de que a mulher não é amiga de mulher, né? Há uma crítica feminista em relação a isso, de que a mulher não seria amiga de mulher, porque ela, quando aparece o homem, ela está interessada no homem, né? Os homens também estão interessados em mulheres. E essa história de que homens não pegam mulheres de amigo, né? O que é mais ou menos verdade, né? Mas isso também tem uma coisa que é a seguinte: pegar a mulher do amigo significa pau muito pesado, né? Porque normalmente o homem, quando briga, mata. Principalmente quando tem mulher envolvida. Então, o cara que quer pegar a mulher do amigo, ele tem que pensar muito antes. A violência entre os homens, ela é muito física, né? Enquanto que a violência entre as mulheres é muito psicológica, né? Tem uma dimensão um pouco mais invisível, às vezes, que inclusive as mulheres falam que os homens são uns tontos. Tanto é que quem vigia o comportamento da esposa é a cunhada. E a sogra, não é o marido, porque o marido é tonto. Ele não enxerga, né? É a cunhada e a sogra que está atenta ali, percebendo isso. Então, se as mulheres são, eu completaria assim, eu não sei se a gente pode dizer que o homem é tão mais solidário com outro homem do que é quando a mulher dele está em jogo. O número de homens que abandonam amigos e param de frequentar amigos por causa de uma mulher que ele ama e com que ele casa é enorme. Tanto é que diz a tradição que os homens abandonam as suas famílias quando casam e vão para a família das mulheres. Né? Aquele ditado que quando você casa uma filha, você ganha um filho, quando você casa um filho, você perde um filho. Né? Então, acho que essa questão... Eu penso que existem diferenças de comportamento que tem a ver com uma certa herança. Não acho que a gente pode... eu não quero entrar nesse debate darwinista hoje. Hoje eu não estou com o espírito de falar de darwinismo. Estou falando de Nelson Rodrigues. Então, estou avisando para ninguém me perguntar nada de darwinismo. Mas é isso. Obrigado. Olha, esse comentário que você fala da Lucélia Santos com relação ao Nelson, esse é um comentário muito comum, né? Inclusive o Rui Castro, quando fala numa dessas flips, eu tive o enorme prazer de ficar junto com o Rui Castro e a Bárbara Gância na mesma pousada, nós e respectivos parceiros e parceiras, e a gente ficava horas tomando café da manhã, dando risada, e o Rui Castro ficava contando histórias do Nelson e de outro que eu não conheci pessoalmente, de outro autor que também não conheci pessoalmente, o Rui Castro conheceu muito bem, que era o Paulo Francis, né? Duas figuras que para mim são bem importantes na atividade do pensamento público. E o Rui Castro também, ele fala exatamente isso, e todo mundo fala isso. Também do Paulo Francis e do Nelson, que o Nelson era um cara extremamente pudico no seu dia a dia, um cara muito sensível, muito atencioso com as pessoas, né? Inclusive não bebia álcool, né? Só bebia água de bica, fumava feito uma chaminé, né? Tuberculoso, fumava feito uma chaminé, né? Mas isso não evitou que ele se envolvesse com amantes e que depois apareceu filhas e filhos fora do casamento. Ele viveu um grande amor por uma mulher, se separa da Elsa e era uma mulher granfina, que a família nunca aceitou ele, e a menina sem estrela, famosa que ele fala, nasceu cega, sem movimento motor, né?
Isso acabou ajudando ainda mais a enterrar o casamento, porque a família dela era contra e tal. Ele se sentia muito culpado com aquela situação. Então, o Nelson, ele estava muito longe de ser... Por isso que eu citava o que ele dizia que a Elsa reclamava. Nelson, para de escrever essas coisas que ficam me olhando estranho na feira. Né? Então, assim, ele, aparentemente, ele era uma pessoa que tinha uma vida cotidiana muito comum. Né? Que às vezes se estranha, né? Tem gente que acha que Shakespeare não era Shakespeare porque era um cara que teve filho, pagou conta em reunião de pais e mestres. Não, um cara para ser Shakespeare tem que ser muito doido, bater a cabeça na parede, não ter família. Não, porque um cara normal, assim, com família, não pode fazer o que Shakespeare fazia. Então, assim, o Nelson tinha que ser muito louco, drogado, né? Mas ele conta várias idas dele, como ele chama mangue, né? O bordel, né? E ele conta como a primeira vez ele ficou morrendo de medo, então ele deu uma grana para prostituta pedindo para ela mentir, porque os caras todos do jornal iam lá para dizer que ele tinha transado e muito bem, né? Quase tipo, fiz de graça, é o papo do mentiroso. Quando ele quer dizer que ele é muito bom, ele diz que a garota de programa fez de graça para ele, né? Então, assim, ele dá uma grana para a prostituta e ele fala, pede para ela mentir e dizer para todo mundo que perguntar que ele foi, que ele mandou bem, que ele tinha ficado com medo, ele voltou para casa. Depois ele vai e consegue vencer o medo, né? Mas ele remete, por exemplo, a esse fato a uma das facetas que ele vê nas prostitutas, que são seres que têm uma compreensão do ser humano de modo muito profundo e, portanto, como elas vivem, como essa prostituta que eu falava aqui, seu Nelson, eu não aguento essa falta de respeito com o corpo dessas granfinas que ficam tirando a roupa em terapia de nudismo, né? E daí, desse evento, ele deduz uma das coisas que ele falava muito das prostitutas, que é exatamente uma espécie de compaixão, né? Com a miséria humana, que às vezes uma pessoa que se acha pura não tem. Normalmente os puros não têm nenhuma compaixão, né? Para ter compaixão, você tem que ter um pouco o pé na lama. Agora, se você perguntou se esse realismo, portanto, dele não era real da vida dele, é isso que você perguntou? Uma forma de racionalizar uma covardia, de transcender o modelo dado. Ah, sim. Veja, olha, aí que tá. Eu não sei se transcender um modelo dado necessariamente significa um ato de coragem. Pode ser um ato de coragem, não dá. Veja, se eu pensar em Sade, Marquês de Sade, certo? Filósofo que tinha uma concepção de natureza cruel, sexualidade como manifestação da crueldade da natureza, defensor do pensamento libertino, transgressão como regra, portanto não é transgressão, que também fez essa relação entre sexo e política, né? O Nelson não é Sade. Ele não é Sade, né? Ele não é Sade, portanto, no Sade não há nenhuma compaixão. No Sade, o Sade seguramente é um dos autores que criou em nós uma ideia de que você transgredir significa que você é corajoso. Eu não estou convencido disso. Eu não estou convencido disso, inclusive, talvez por uma das razões que o Martim falava, que acho que isso depende muito da pessoa, da história da pessoa, do lugar onde ela está. Às vezes, transgredir para ela pode ser uma coisa absolutamente banal, né? O Nelson conta que quando ele era pequeno, ele ficava olhando uma menina que tinha problema mental pelada tomar banho, e que ele ficava encantado de ver ela pelada tomar banho, e a mãe descobriu, fez um escândalo em casa, proibiu. E o Nelsinho não entra na minha casa. Esse menino é um pervertido, né? Então, primeiro, eu não estou convencido da ideia de que para você ter uma percepção aguda dessas coisas, você tem que fazer elas para ter uma percepção aguda. E depois, em certos momentos, não transgredir é que pode ser um ato de coragem. Certo? Você não transgredir. Às vezes, não transgredir pode ser muito mais corajoso do que transgredir. No sentido de que transgredir, ainda mais numa época como a nossa, da ruptura, que a gente vive, a vanguarda da vanguarda da vanguarda da vanguarda, né?
Então, acho que não dá para dizer isso, inclusive, de que, portanto, a obra do Nelson seria uma forma reativa ao fato dele ter vontade de transgredir ou não transgredir. Porque, por exemplo, se ter mulher na rua e ter filho na rua é transgredir, ele transgrediu. Apesar de que, no contexto da obra do Nelson Rodrigues, acho que isso não tem nada a ver com transgredir. Essa é uma experiência absolutamente humana, cotidiana. Assim como há inúmeras mulheres adúlteras que tinham por aí. Você tem na obra do Nelson mulher que é adúltera porque o cara faz barulho quando toma sopa. Ela não suporta o cara fazendo barulho quando toma sopa. E ela se desencanta dele. Então tem uma coisa de uma certa leveza do encantamento que escapa, sabe, uma certa insustentável leveza do ser, assim, lembrando daquele título daquele livro, é uma coisa meio insustentável no encantamento que rapidamente ele desmancha e ao mesmo tempo tem uma certa tara, né? Se você pegar a mulher do Boca de Ouro, a amante dele, Granfina, ela gosta de apanhar, ela pede para ele tratar ela feito puta, que esse é outro tema do Nelson Rodrigues problemático, né? Que o Nelson, comentando no ensaio, isso foi uma das colunas que eu escrevi, que mais deu pau, de uma daquelas que eu tenho assim, não tenho na parede coluna nenhuma, mas se eu fosse colocar assim os troféus, né? Uma em que eu citava o Nelson e não disse que estava citando, porque eu não estava pensando nele na hora, pensando em discuti-lo, né? Quando ele está comentando o ensaio do Vestido de Noiva, em que ele fala que todas as atrizes queriam fazer a prostituta. Então aí o Nelson pensa em hipérbole, assim, né? Então a atriz queria ser a prostituta, a mãe de família queria ser a prostituta, a professora queria ser a prostituta, todas as mulheres queriam ser a prostituta. Às vezes eu acho que a prostituta não era a primeira profissão do homem, da mulher, a mais ancestral profissão da mulher, mas sim a mais ancestral vocação da mulher. E aí o mundo veio abaixo. Né? O mundo veio abaixo. Porque ao mesmo tempo que se fala de respeito à figura da prostituta, um tema banal como esse, toda mulher que tem vida sexual ativa sabe que se ela não veste a prostituta dela, não tem vida sexual. Para falar numa linguagem meio psi. Né? Então, assim, então essa coisa, portanto, essa ideia da transgressão, às vezes me parece que o próprio conceito de transgressão, hoje eu ando meio pensando o que seriam fetiches do pensamento político moral contemporâneo, acho que a transgressão é um grande fetiche. Você não acha que a próxima proibição do politicamente correto vai ser que a gente não vai mais poder ficar ofendido se alguém chamar a nossa mãe de profissional do sexo? Eu não sei, cara, porque eu acho que o politicamente correto é bem pouco empático, para usar uma expressão meio assim, muito pouco empático com a prostituta. Eu acho que o pensamento politicamente correto é absolutamente incompadecido, na realidade. Acho que ele é incompadecido. E isso aparece quando você fala que a prostituta tem que ser profissional do sexo, e quando você levanta a hipótese que a mulher tem uma prostituta dentro dela quando ela é feliz, é uma ofensa à mulher, tá vendo? É aí que você vê a traição, é aí que você vê a inconsistência da posição. Não, tem que ter respeito, mas se levantar a ideia de que tem uma prostituta dentro da mulher que tem uma vida sexual, não, é falta de respeito com a mulher. É aí que é esse tipo de olhar que o Nelson ensina, né? Quando você entra na obra dele e vê ele como um analista do comportamento humano, é esse tipo de percepção sutil, essa sintonia fina, né? Que na realidade, assim, você está dizendo que é profissional do sexo, mas no fundo você continua. Eu, inclusive, eu às vezes brinco dizendo que nossas avós transavam melhor do que nós, né? Eu, às vezes, brinco também falando sério, que acho que a Idade Média era muito mais compassiva com as pessoas do que hoje. Muito mais compassiva, muito mais piedosa do que hoje, com toda essa parafernália de piedade oficial. Bom, Dé, posso fazer a colocação, porque é justamente nessa fala. Essa crônica que você citou, que deu um reboliço todo, se eu não me engano, você falou justamente nela que uma coisa que os homens não contam, mas que nós sentimos atração por mulheres infiéis, mas que é tabu e que os homens não falam.
você falou alguma coisa assim. E é engraçado porque esse lado não aparece, a crítica, né? O protesto não aparece quando a gente fala alguma coisa do homem, né? O patriarcado não bate em cima quando você fala alguma coisa contra o homem, nesse sentido? Bate em cima de mim, você fala? Exatamente. O patriarcado não bate em cima de você? Deixa só ele falar, ele tinha pedido antes, aí você entra e a gente encerra, tá? Olha, sem dúvida nenhuma. Hoje eu encontrei, fazendo um paralelo entre direito e patriarcado, que é um clichê, né? Mas cada vez mais eu gosto de clichês, né? Hoje um amigo meu estava conversando comigo na PUC a respeito de um trabalho, uma questão profissional, e ele dizia assim: e aí, Pondé, como é que é ser odiado pela esquerda e pela direita? Né? Porque existe aí um grupo de direita oficial e tal que me odeia. Eu não consigo nem entender assim direito onde é que eu fiz esses inimigos. A esquerda eu entendo, porque às vezes eu fico enchendo o saco deles mesmo, porque inclusive é uma forma de sobrevivência, porque a universidade é inteiramente dominada pela patrulha de esquerda, assim, absolutamente total, né? E a direita, de repente eu comecei a ter inimigos, aqueles que se acham de direita. Tudo bem, faz até bem para minha imagem. Sabe que não é uma questão de imagem, mas até bem para minha imagem. Assim, então, não há dúvida que se você pegar o machão oficial, né, ele pode ficar ofendido com a ideia de que um homem, por exemplo, perdoa uma adúltera. Né? Ou que uma adúltera seja uma figura que está no universo da sedução. E eu quero voltar a uma coisa que o Martim falou, quer dizer, o adultério masculino nunca deu ibope. Homem que é adúltero é só vagabundo. Mulher que é adúltera é uma personagem dramática que merece um Shakespeare para contar a vida dela. O próprio Nelson Rodrigues, né? Mesmo que não tenha traído. Mesmo que não tenha traído, precisa ser pensado. Né? No caso da Desdemona, nem pensou, coitado. Vítima do Iago. Então, assim, acho que sim, quando você pergunta essa coisa do patriarcado, imagino identificando com um discurso mais de direita, machista, mas não tenha dúvida que eu tenho os meus inimigos também, porque, no fundo, o que acontece é que o meu tipo de preocupação é uma preocupação, eu sou muito influenciado, meu doutorado foi sobre Pascal, que era um grande moralista no sentido filosófico, de análise da natureza humana, do comportamento. Então eu estou muito interessado nisso, tanto que a maior parte dos meus leitores que fala comigo, esmagadora, é de mulher. Conta história, a gente conversa, troca ideia, quer dizer, eu tenho, inclusive, as revistas femininas, entrevistas e bate-papo, e trocar ideia, iluminar uma questão e outra. Então, sem dúvida que tem. O machista de carteirinha fica meio bravo comigo também, mas o Napoleão dizia que você mede a estatura de um homem pelo número de inimigos que ele faz. É retórica. Eu só queria fazer um comentário, esclarecer um ponto que o professor Martim falou sobre o crioulo da grapete. Né? E se traçou alguma coisa com racismo, não sei se ficou claro para mim, mas me parece que nessa época o Nelson não tratava muito a questão do racismo, isso não era algo muito latente na época. Na verdade, o crioulo da grapete era mais uma figura para esclarecer ou mostrar que a banalidade do desejo era clara ali, era isso. Assim, ele via todas as gostosas e assim, de tanto vê-las, ele já não identificava mais o desejo. Não era mais ou menos isso? Também, estou falando no sentido até que o Luiz Felipe trabalha no livro dele, de uma leitura contemporânea, de uma possibilidade de alguém que está tão excluído que nem percebe aquilo que poderia ser desejável. Mas não é no sentido que o Nelson dá, é o sentido da banalização mesmo. Quando eu comecei a falar isso, eu falei do torcedor do Flamengo, para dizer que na obra do Nelson, quando ele está falando da exclusão do negro e do pobre, ele chama de torcedor do Flamengo.
É isso que ele foi isso que dizer, mas eu fui para o outro lado, acabei não completando. E o crioulo da grapete, na obra do Nelson, de fato, significa o homem que está vendo tanta mulher bonita e gostosa, quase pelada na frente dele, que ele desencana. Né? André, você costuma falar sobre o ser humano é um animal que carrega o cadáver nas costas. E por isso ele sofre com isso, etc. E você acha que o Nelson sofria e escrevia um pouco, passando por isso, nesse pensamento também? Olha, essa imagem de carregar o cadáver nas costas é a imagem de um antropólogo americano chamado Ernest Becker, né, de que o homem é o único animal que carrega o cadáver nas costas a vida inteira, é uma metáfora para falar da consciência da finitude, da morte, né? E que, portanto, isso é um estresse contínuo sobre nossa consciência, né? A gente lidar com isso. Veja, eu não... O Nelson costumava dizer que uma das críticas que ele fazia ao Marx é que ele tinha roubado a alma imortal dele. Nelson, ele exigia que o Marx devolvesse a alma imortal para ele. Né? Então, assim, e ele dizia que se tirar a alma imortal, a gente cai de 4. Tem um longo debate aí sobre se Deus não existe, tudo é permitido, que é diretamente ligado à peça bonitinha, mas ordinária, o problema do Edgar. Se o mineiro é só solidário no câncer, eu posso me vender. Né? Que era o problema do Edgar na bonitinha, mas ordinária. Então, tem uma coisa aí de sem a imortalidade, tudo é permitido, e eu caio de 4. Agora, não me parece que o problema da morte enquanto tal, no sentido biológico, fosse ou tenha sido um tema em que o Nelson se ocupava muito. Eu penso que o Nelson falava muito da morte quando ele falava do tempo dele de repórter policial, mas muito mais daquilo que levou a eles. Ele achava lindo quando um namorado e uma namorada se matavam de amor. Ele achava isso, né? Esse é o romantismo. O Nelson é um autor bastante romântico no sentido técnico do termo. Então, ele achava que isso era lindo, né? Quando ela tomava formicida e ele cortava os pulsos, ou ele tomava formicida e ela cortava formicida, ele falava, né? Esse tipo de veneno. Então, assim, não me parece que, por exemplo, que a gente pode falar que o Nelson seja pautado por uma questão sobre o nada da existência, tá? Ou sobre a angústia da morte, o ser para a morte, o ser para o nada. Não me parece que isso fosse o foco dele. Agora, se você entender por cadáver, me parece muito mais que o Nelson olhava para o ser humano como um ser que tem que dar conta do desejo dentro dele. E esse desejo é caótico, né? Ao mesmo tempo é delicioso. Ele se perde, ele é meio incoerente. Só que, ao mesmo tempo, o Nelson, me parece, pensava que se você curar o ser humano, você destrói ele. E é nesse sentido que ele é profundamente conservador no sentido moral. Não de que você tem que continuar a viver como se vivia 1500 anos atrás, que isso é uma apreensão conservadora banal, mas nesse sentido de que se você curar o ser humano, você destrói ele. Quer dizer, o ser humano tem alguma coisa nele dessa imperfeição. Não é dizer que é linda e maravilhosa, não, porque é sofrimento. Sofrimento verdadeiro. Não é tipo Sade, apanhe que você vai gozar. É gostoso bater, é gostoso apanhar. Mas não acho que o Nelson possa ser elencado numa chave de autores dominados pela consciência da morte, o ser para o nada. E mesmo o Becker, quando fala isso, ele está pensando no peso que é essa consciência da morte. Né? Como isso é difícil. O Nelson é mais, me parece, nesse sentido do corpo, um autor em que a alma carrega o corpo nas costas o tempo todo. A alma carrega o corpo, peso do corpo sobre ela o tempo inteiro. No sentido de que ele o tempo inteiro domina ela se perde dentro dele e não dá para separar uma coisa da outra.